Grande Jornal Regional. Temas. Oferecimento, Loja Docim. Você conhece, você confia. Na Júlio 46, em Canela. Para a Loja Docim, você conhece, você confia. Vamos então para o nosso quadro Temas, com a participação da nossa colaboradora, a professora Gorete Rodrigues. Ela está abordando a hospitalidade, que vai muito além do ato de hospedar. E a professora Gorete está apresentando outros significados que estão sendo abordados por ela aqui no nosso programa. E hoje ela traz como tema a hospitalidade e mixofonia. Professora Gorete Rodrigues, que é pós-doutoranda na Universidade Católica de Porto, né, lá em Portugal, em Ciências da Educação e Psicologia, estudo da pedagogia da hospitalidade. Professora Gorete, muito bom dia, professora. Bom dia, Braulio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. É muito bom estar aqui novamente, né? E trago esse tema, né? Mixofilia, mixofobia, são palavras um pouco distantes assim do nosso cotidiano, mas são palavras usadas na sociologia e com muito sentido no nosso dia a dia, no nosso conviver, né? Porque uma das grandes questões que a gente vive hoje na humanidade é o que aconteceu conosco, humanos, né? Que a gente perdeu o interesse e a vontade de olhar o outro com profundidade. Nós nos isolamos tanto nas nossas redomas, nas nossas bolhas, né? E que estamos até mesmo protegidos de nós mesmos, né? Sim. E a mixofobia, o Bauman, né, que é aquele grande sociólogo, né, o Zygmunt Bauman, que trabalha com a modernidade líquida, com amor líquido, com medo líquido, com o mundo que nós vivemos, ele diz que a mixofobia é o medo de misturar-se. Oh. É não querer estar perto do estranho, do desconhecido, do diferente. Isso está muito presente, né, no nosso dia a dia. E, por outro lado, a mixofilia, ela é a amizade ao diferente, né, ao estar com o outro. E, muitas vezes, nós somos estrangeiros de nós mesmos. Né? Eu até li recentemente um livro do Alberto Camus, O Estrangeiro, que traz muito até essa questão do distanciamento que nós temos de nós mesmos, né? E, por outro lado, a hospitalidade, ela trabalha justamente isso, né? É esse encontro positivo contigo, com o outro, com o meio onde tu está inserido, né? E para que tu possa ter esse encontro positivo, tu precisa ter a mixofilia, porque o outro é diferente, é estranho, da mesma forma que tu mesmo tem as tuas estranhezas, cada um de nós tem um lado dentro de nós, e nós precisamos estar num constante processo de busca, né, Braulio, de autoconhecimento. E a gente vive hoje numa sociedade, antes ainda ouvia o Felipe falando sobre a questão dos excessos, né? É excesso de alimentação, é excesso de informação, é excesso de angústia, né? É muito medo. A gente vive num contexto mundial dos refugiados, né? Das pessoas que saem dos seus países. Pós-pandemia, nós ficamos com mais isolados, com mais angústia, né? A gente vai nas cidades grandes, ou mesmo na nossa cidade, a gente tem medo da pandemia, a gente tem medo de chegar perto do outro, da violência, né? Então, e também, se nós levarmos por uma dimensão bem pessoal, assim, dos nossos relacionamentos, a gente também tem uma impaciência, uma intolerância e uma falta de diálogo com tudo aquilo que é diferente de nós, né? A gente não tem mais paciência, né? A gente prefere dialogar muito mais com as pessoas que estão próximas a nós, né? As pessoas que pensam parecido conosco, né? E aí o Bauman também traz uma reflexão muito importante, que quanto mais nós permanecermos no entorno que é uniforme, né, na companhia dos outros que são como nós, que a gente pode socializar mecanicamente e sem correr risco de ser mal entendido, né? A gente fala, as pessoas que a gente convive, elas já nos entendem, ainda mais dentro da nossa
bolha da nossa forma de viver e pensar, mais difícil, mais a gente desaprende a arte de negociar sentidos compartilhados e um modo de convivência. Nós estamos desaprendendo a arte de conviver, desaprendendo a questão de realmente viver em sociedade. Aí eu te faço uma pergunta, Braulio. Como é que é viver na cidade, as relações humanas? Como é que tu vê o viver na cidade? Olha, a gente acaba, em razão, né, da nossa rotina, a gente às vezes nem presta atenção, né, nessa convivência que deveria ser uma coisa mais, digamos assim, intensa, né, de você poder realmente estar com as pessoas. Hoje a gente, em razão dos compromissos, acaba relegando isso a um segundo ou terceiro momento, né, se a gente puder fazer isso. Imagina, Braulio, tu, assim como eu, né, a gente sai na rua. A gente caminha na rua, a gente convive com as pessoas, né? A tua atividade é uma atividade de diálogo, de interação, mas nós temos muitas pessoas que, após a pandemia, passaram a viver no home office. E muitas pessoas também que não aproveitam e não usam os próprios espaços públicos da cidade, né? Que pegam o seu carro e vão até a academia, não caminham na rua. Não circulam, não tem essa oportunidade, que é uma coisa que a cidade nos dá, que é uma oportunidade de encontrar com outro, até mesmo de encontrar, às vezes, com alguém na rua que tem um perfume muito forte que me incomoda, ou alguém que fuma, né? Ou uma situação que me desacomoda, que me choca, como, por exemplo, quando a gente vai numa cidade maior, a gente vê as pessoas dormindo na rua, né? Isso é uma realidade. Então, a cidade, ela tem essa questão do princípio da realidade. Ela nos coloca no encontro com o outro, né? E esse encontro com o outro, ele nos tensiona, ele nos desconforta, né? Mas, ao mesmo tempo, ele é uma oportunidade de olhar atentamente a realidade, né? E hoje a vida que a gente está vivendo é uma vida que nos leva muito para um mundo interior e até mesmo o mundo das redes sociais, né? Que é um mundo de uma discussão dos iguais, né? É muito diferente se eu estiver caminhando na rua e eu encontrar uma manifestação, né? Eu recentemente estive em Buenos Aires e vi manifestações de rua. Não tem como eu não ver, né? Agora, se nós olharmos uma manifestação na internet, ela circula dentro daquela bolha, né? Então, é um diálogo de iguais. E não se constrói uma civilização num diálogo e num relacionamento de iguais. A civilização, ela se constrói e ela se constitui na diferença, né? Então, aí está um desafio muito grande para nós da mixofilia, né? Que é esse estar bem, esse gostar, esse investir na mistura, na diferença, né? Nós até como brasileiros, né, temos uma miscigenação racial muito, muito forte, né, e que, claro, um processo civilizatório ainda em construção, né, com muitos desafios, né, mas que está presente essa questão da mistura, né? Então, aprender a dialogar, a conviver, a diferença, isso é que constitui o grande motor do desenvolvimento humano, tanto no plano individual como no plano coletivo. Maravilha, professora Goretti, a nossa colaboradora, outra colaboradora, a neuropsicóloga Thalita Diniz, está dizendo perfeito, ótima reflexão aqui, viu, professora? Legal, foi para a Thalita. Uhum. E aí a gente entra naquela questão da alteridade, né? Sim. De desenvolver um olhar que inclui o reconhecimento do outro na sua singularidade, né? Então, a questão da hospitalidade, que é essa relação afetuosa e respeitosa com o mundo que a gente habita, né? Tanto do encantamento nosso com a beleza do verde, do sol, dos aromas, né? Quanto a gente curte um aroma de um café passado, né? Um aroma de uma flor, né? Que a gente possa se permitir, né? O Bauman também traz muito pontuado a questão da importância de que a gente desenvolva em paralelo, né? Tanto um olhar para dentro de si, como um olhar para fora, né? Ele até faz uma relação com os movimentos da física.
E a arte da vida, a busca da felicidade, isso também são palavras dele, passa pela composição de ambas as forças, né? Uma força de um olhar interno e uma força também de um olhar externo. Então, eu faço um convite, né, para que a gente possa investir, quando a gente lembrar, né? O bom seria um exercício diário, tanto do olhar para si, uma reflexão diária, 5 minutos, né? Que seja numa meditação, que seja numa prece, né? Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? E de que forma as minhas atitudes, as coisas que acontecem no dia a dia, têm sentido ou não têm sentido? Ou quanto muitas vezes eu sou um estrangeiro para mim mesmo, ou eu me tornei um estrangeiro para mim mesmo. E um outro movimento que é de olhar para o outro. Parar 5 minutos, pode ser na rua, pode ser com algum familiar, e realmente observar o outro como uma manifestação da vida. Sem um objetivo específico, sem dizer, não, eu quero aprender alguma coisa, eu quero ver como tu está vestido, eu quero ver o que tu está fazendo. Não, olhar sem nenhum objetivo maior, sem objetivar aquele outro, né? Mas olhar ele e deixar com que ele surja na relação. Até pode ser num diálogo, alguém que eu encontro na rua, uma pessoa, um porteiro, uma pessoa que eu vou num atendimento, realmente me permitir, Braulio, olhar o outro enquanto outro, de uma forma de cuidado, de compromisso, percebendo que ali tem uma manifestação da vida, assim como a minha, né? Então, esse é o nosso convite, sabe, Braulio, que a gente possa realmente trabalhar com a hospitalidade e que para que ela aconteça, que esse acolhimento, eu preciso da mixofilia. Eu preciso de ter esse carinho, essa amizade pelo diferente, pela mistura, pelo outro. Professora, obrigado pela sua participação, professora Goretti. Grande abraço aí, tudo de bom. Obrigado. Eu que agradeço. Grande abraço, professora Goretti, falando sobre hospitalidade e mixofilia, a arte de saber misturar-se com os outros. Obrigado, professora. Olha só, a gente tem o Davenir aqui para trazer as últimas informações. Estamos encerrando o programa. Davenas, tudo bem? Por favor, traga as nossas últimas informações. Pois bem, Braulio, tudo tranquilo, estradas, tranquilo aqui na região das Hortênsias, né? Lembrando que uma informação aqui, o Grupo Sinosserra está mobilizando aí toda a rede de concessionários de veículos para arrecadação de agasalhos entre as cidades, né? Canela é uma das cidades aí que as pessoas também podem fazer doações, então, na Sinosserra aqui em Canela, né? Terminamos hoje, segunda-feira, por aqui, com as ofertas de emprego da SIC, assistente contábil, assistente administrativo, auxiliar de lavanderia, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção, assistente de marketing, atendente de cafeteira, analista de departamento pessoal, garçom e garçonete, atendente 2, assessoria comercial, torneiro CNC, torneiro mecânico e auxiliar de compras e também auxiliar de almoxarifado. As pessoas podem enviar seu cadastro pelo www.aciccanela.com.br. Volta amanhã então, né, Braulio? Grande abraço a todos. Segundou por aqui então, vamos que vamos. Grande abraço e bom início de semana a todos. Um abraço, Taveras. Até amanhã. E também para você, né? Amanhã o programa está de volta para você, nosso rádio espectador, a partir das 7 aqui na Clube 885, muito mais que rádio. A Clube apresentou o Grande Jornal Regional. Oferecimento, Deporte Contabilidade 50 anos. Muitas histórias para contar. UX, a UX é para você. Viagem personalizada é com a Broker Turismo. Cicobi Maxi Crédito. Invista no que te faz bem. Espaço Limpo. Serviços de limpeza condominial e comercial. O Círculo Saúde é completo para você e essencial para a sua saúde. Encontre o plano ideal em circulosaude.com.br. Censo Properties, o lugar certo do seu ativo imobiliário para investir ou gerir. Apoio Risul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito.